Você entende todos os reflexos da crise do INSS para o seu benefício? O doutor Tiago Kidrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, explica esses e outros temas agora aqui no Boca no Trombone Entrevista, no canal do Boca no YouTube. Boca no Trombone Entrevista. E o nosso primeiro convidado já é de casa. Ele está sempre com a gente, com toda a sua expertise, o seu trabalho em prol do direito previdenciário, dos segurados, das seguradas, da advocacia previdenciária, o nosso comandante, doutor Tiago Kidrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago, a essa edição especial aqui do Boca da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Sempre um prazer muito grande estar aqui contigo, com todos os nossos ouvintes e toda a advocacia previdenciária que também acompanha, né, esse programa que já é um marco aí do direito previdenciário no Rio Grande do Sul e por que não, além das fronteiras do nosso estado. A gente que agradece aí a sua parceria e também a sua disponibilidade. O tema que poderia ser mais palatável, né, doutor Tiago? A gente poderia ter pautas mais suaves aqui, mas infelizmente o direito previdenciário já há alguns anos não navega por mares tão tranquilos, né? A gente tem, doutor, essa questão das fraudes bilionárias aos aposentados e pensionistas do INSS, do regime geral. Como é que a gente pode trazer, né, nesse primeiro momento aqui, uma visão geral dessa crise que está sendo gerada justamente por causa dessas fraudes, doutor, tão faladas nas últimas semanas aí na imprensa, e aí a gente conta com o seu olhar técnico, olhar crítico, para dar um panorama, né? Qual é o horizonte aí para os aposentados e pensionistas, doutor Tiago? Solano, a gente vê primeiramente com muita indignação, e eu acho que a sociedade brasileira deveria aproveitar esse momento deste estouro dessas fraudes para a gente conseguir rediscutir essa questão da sistemática do INSS no Brasil. Muito a gente já vem discordando e reclamando dessa questão dos sistemas, da falta de investimento nos sistemas do INSS. Isso prejudica muito também o segurado. Pararam de informar e mandar o extrato anual, o extrato que o aposentado era acostumado a receber em papel, e foi tudo para o virtual. E o virtual, e essa complexidade digital, o aposentado e a pensionista, os mais idosos e também as pessoas mais simples, elas não têm a familiaridade com isso, e muitas vezes nem sabem e nem não verificam o seu próprio Meu INSS ou entram dentro do seu detalhamento de crédito para saber se houve algum desconto. Então, esse seria o primeiro enfoque que eu daria, da indignação e de nós aproveitarmos que toda a sociedade está olhando para isso, para pedir melhorias para auxiliar o segurado, a advocacia nas suas operações, no seu trabalho em apoio ao segurado que faz junto ao INSS. Também eu acho que é o momento da gente pensar que muitos desses golpes que estamos vivendo, como eu digo, a era dos golpes. Golpe, e golpe, inclusive golpe do golpe. Olha, as pessoas agora estão recebendo o WhatsApp dizendo que é do INSS, que vai ressarcir o golpe, e na verdade é um golpe. Então, nós teríamos que, a meu ver, e isso a gente na OAB já denunciou há muito tempo, preservar os dados dos segurados. No âmbito do judiciário, já está se conseguindo um trabalho junto ao TRF4 para bloquear dados, para evitar golpes de precatórios, etc. e tal. Mas junto ao INSS, assim que uma pessoa se segundos depois já recebe um WhatsApp, um SMS oferecendo um empréstimo. Então, assim, os dados dos aposentados e pensionistas viraram um mercado nos empréstimos consignados. Muitas vezes o aposentado não fez o empréstimo, mas a vontade desses setores é tão grande
de incluí-los, né? Que às vezes acaba fazendo o empréstimo sem que a pessoa tenha dado o aceite, e dados espalhados por todo o lado acabam gerando mais confusão. Então, nós deveríamos também rever esse leilão da folha do INSS, que faz com que bancos que não tenham estrutura para pagar os aposentados e pensionistas recebam essa carteira, faz com que os dados dos aposentados e pensionistas não sejam preservados. Então, acredito que é um momento de indignação, mas nós deveríamos ter essa união em prol das mudanças. Mudanças no sentido de coisas que avisávamos há muito tempo. E em relação aos descontos associativos, né, fazer uma ressalva de que nós sabemos que existem associações muito sérias que trabalham, que prestam serviços, uma série de serviços aos aposentados e pensionistas. Acredito que estas associações não terão o problema de fornecer ali o comprovante da autorização do desconto. Mas temos que realmente ir atrás desses que aplicaram golpes, se locupletaram com o dinheiro dos aposentados, e acho que não existe muito mais clima para que seja feito um débito em folha sem a devida cautela por parte do INSS. Aliás, nem sei se o INSS, a partir desse escândalo bilionário, deveria estar gerindo mais esses descontos e não como todas as outras associações e todos os outros descontos que nós temos, de contas que nós pagamos, ser um débito em conta, não passando por dentro da folha. Não sei, teríamos que fazer uma discussão em relação a isso, mas de qualquer forma, não aceitar simplesmente que uma inscrição seja feita de forma tão frágil como foi feito até hoje. A gente está conversando com o Dr. Tiago Kidrick, ele que é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, falando sobre essa pauta, né? Pauta do direito previdenciário, a questão das fraudes bilionárias dos aposentados e pensionistas. Doutor, o senhor falava sobre esses descontos, né? Queria lhe perguntar quais são as consequências desses descontos indevidos das entidades sem a concordância do segurado. E o que ele deve fazer? Qual é a providência que ele deve tomar, doutor? Certo. A primeira questão é alertarmos para o golpe do golpe. Então, quem lhe abordar, senhora, segurado do INSS, com seus dados, por WhatsApp, por SMS, na frente do INSS, quem tem seus dados, quem sabe que o senhor e que a senhora já fez empréstimo para tal banco, já está agindo de forma ilegal. Então, não considere assinar nada ou dar informação para alguém que lhe aborde assim. Essa é a primeira dica. A segunda dica seria observar que o INSS está oferecendo que o senhor e a senhora possa, dentro do site do Meu INSS, dentro do aplicativo do Meu INSS, melhor dizendo, diga lá se autorizou ou não determinada associação, que o INSS vai gerar uma guia para essa associação, para essa entidade, fazer a ressarcimento ou ela comprovar que o senhor e a senhora assinou a autorização. Então, existe esse procedimento interno, que é só pelo canal do Meu INSS e que seria uma forma de repor o valor que foi descontado. Porém, a advocacia, e antes mesmo de estourar essa operação da Polícia Federal, nós, advogados, já estávamos recebendo pessoas, advogados previdenciaristas de todo o Brasil estavam recebendo pessoas reclamando que não fizeram a autorização para o desconto e que foi feito. E nesse caso, a advocacia tem, e existem sentenças, decisões concedendo danos morais para o aposentado e a pensionista. E na legitimidade passiva, digamos assim, os réus da ação seriam a entidade associativa e o próprio INSS por ter operacionalizado isso. Além dos danos morais, além de repor também o valor, alguns colegas advogados estão levantando de trabalhos muito sérios e opiniões de profissionais sérios de que deveria ocorrer o ressarcimento em dobro
né, vai haver uma discussão em relação a isso, do que foi descontado, né? Assim como no caso do Código de Defesa do Consumidor, né? Sim. Esse ressarcimento do valor pago em dobro. Então, nas ações, existem então esse conjunto de possibilidades nas ações individuais, e existe o canal oficial do governo para repor ao menos o valor que foi descontado. Então, existe essa possibilidade, mas, repito, também, em primeiro lugar, que não caiamos mais em fraudes. Agora, fraude do falso advogado, fraude do empréstimo consignado que a pessoa não fez, fraude da associação que a pessoa não é associado. Então, está difícil, porque eu mesmo já recebi fraudes precatórios, já recebi no celular dizendo que eu tinha reprecatório para receber. Acredita, Solano? Inclusive, eu, sendo advogado, já recebi várias tentativas de fraude. Então, imagina a população. Temos que fazer isso, temos que fazer, então, esse alerta para que a população fique atenta, né? E a questão do falso advogado, Solano, importante dizer que agora a OAB criou o Confirma OAB, né, um site que você coloca lá a OAB do advogado, o nome dele, e vai uma mensagem para o advogado para ver se ele mesmo está fazendo o contato, né? Mas a dica que eu daria também nessa questão do falso advogado é que a pessoa ligue para o escritório ou vá até o escritório de alguém que está fazendo contato, se você estiver na dúvida, e não deposite valor nenhum, né? E isso seria falso advogado. E essa questão do ressarcimento do INSS é isso, Solano. O INSS agiu rápido, lançou aí uma portaria para a devolução desses valores, vai ir para cima das associações. As associações que não conseguirem comprovar o desconto terão que pagar, né? A AGU está se mobilizando para cobrar delas e também dos dirigentes. E, em último caso, se não tiver dinheiro para pagar as associações, o INSS vai pagar. Isso me referindo apenas ao valor que foi descontado no contra-cheque. E ainda há essa possibilidade das ações para aqueles que quiserem entrar nessa busca pelo dano moral e pelo pagamento em dobro. O papo agora é com o Dr. Tiago Kidrick, ele que é presidente da Comissão de Seguridade Social da nossa OAB-RS, falando sobre o tema aí da crise no INSS decorrente dessas fraudes milionárias aos aposentados e pensionistas. E o Dr. Tiago amanhã vai estar com a gente na TV, sim, no Boca no Trombone na TV. A gente vai ter, então, o Dr. Tiago Kidrick falando sobre essas pautas, interagindo com a audiência. Vamos ter ainda a participação da doutora Elza Fernanda, respondendo dúvidas do direito previdenciário. O senhor João Aurélio, nosso novo parceiro, ele que é proprietário do CDV, o Centro de Documentação Veicular, falando sobre o seu segmento automobilístico e toda a sua experiência nessa área. E ainda o Dr. Marcos Hutzen, nosso novo parceiro na área do direito empresarial, falando sobre reestruturação empresarial, planejamento sucessório patrimonial e entre outros temas. Todo esse conteúdo inédito, exclusivo, amanhã, 8h30 da manhã, na tela da nossa Band TV. Ouça o recado da nossa OAB-RS, que alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. E o doutor Tiago, essa campanha da OAB, nossa parceira aqui no Boca no Trombone, né? Já fica um abraço aí ao presidente Leonardo Lamacchia, mas estamos divulgando aqui toda semana, semanalmente aqui, esse recado da OAB, reforçando aí o que o doutor havia dito, né, anteriormente, sobre o golpe aí do falso advogado. Até isso, né, doutor Tiago, acontece, né? Nós lhe agradecemos muito aí, Solano, pela parceria e por estar divulgando isso. Olha, importantíssimo que as pessoas tenham a consciência
Muitas vezes a pessoa está angustiada para receber o dinheiro e vem aquela mensagem e ela quer acreditar em alguma coisa, quer acreditar que vai receber, né, Solano? E aí se torna uma vítima fácil, não, mas nós temos que ter um pé atrás. Então, como essa campanha da OAB disse, não adiante dinheiro, procure o seu advogado no número que ele lhe forneceu e vamos ter que nos unir, porque é uma era da questão virtual. Cada vez mais os bandidos vão estar dominando inteligência artificial e dominando meios de enganar mais ainda as pessoas. Já conseguem reproduzir voz, já conseguem fazer vídeo com a imagem da pessoa de uma forma tão realista que pode realmente enganar as pessoas. Agora, outra modalidade de golpe é aquela questão da foto, fazer a pessoa aparecer num vídeo em ligação do WhatsApp para conseguir entrar no meu INSS da pessoa. Veja só, Solano, nós estamos sempre correndo contra esse tipo de atitude ilegal cada vez mais, né? Sem dúvida, infelizmente, né, doutor, cada vez a gente vê inovações nesse campo e apesar de termos aí em vigência uma lei geral de proteção de dados, realmente esses escapes aí que esses malfeitores, né, acabam realizando, acabam por dificultar ainda mais toda a proteção, todo o arcabouço legal que se tem à disposição, mas ainda se é frágil na questão da fiscalização, na questão desse acesso, como o senhor vem referindo até agora nessa nossa entrevista. Doutor Tiago, outro tema aqui que a gente não pode deixar de fora quando a gente fala em fraude, né? A questão dos empréstimos consignados, doutor. Nós temos muitos, mas muitos empréstimos consignados indevidos. Quando isso acontece, o que o segurado, o que a segurada deve fazer, doutor Tiago? Quais são as cautelas, quais são as providências, quem que deve procurar, o que ele deve fazer já de pronto ali, doutor? Certo, deve bloquear o empréstimo no aplicativo do meu INSS, deve entrar em contato com a instituição financeira dizendo que não fez esse empréstimo, registrar a ocorrência, mas principalmente, Solano, deve procurar um advogado de confiança. E para que haja uma ordem judicial de suspensão desse empréstimo, uma restituição dos valores e também uma condenação em dano extrapatrimonial por terem, né, essa entidade bancária ou financeira agido dessa forma. Aliás, Solano, eu queria aproveitar o seu programa para dizer que nós precisamos, no Brasil, acabar com a impunidade civil, com a impunidade na área criminal também, né? Mas porque... E uma dessas questões é que esses danos morais, danos extrapatrimoniais, foram realmente mitigados demais no âmbito das decisões, colocados a um valor que não inibe determinados grupos de agirem dessa forma. Que um dano moral lá embaixo vai fazer com que não vai dar prejuízo àquela instituição financeira que está agindo mal, daquele representante que está forçando empréstimos que não existem. Então nós tínhamos que começar no Brasil a realmente ter um valor expressivo de danos morais. Eu acho que isso era algo muito importante para esse caráter disciplinador que o dano moral tem contra esses ilícitos cíveis que são praticados aí, e também nessa questão dos consignados. Estamos vivendo aí uma questão de escândalos incríveis, e no Rio Grande do Sul ainda piorados com uma outra operação que ocorreu aqui no estado, também descortinando empréstimos indevidos. Então, procurar um profissional de advocacia da sua confiança, quem passou por isso, para que ele tome todas essas medidas jurídicas, né, em defesa do seu interesse, e quiçá nós tenhamos no Brasil uma retomada de condenações realmente que inibam as instituições financeiras de praticar esse tipo de abuso. E o senhor faz uma abordagem muito oportuna, muito interessante, né, doutor Tiago? Porque sempre se teve, né, a questão do dano moral como ser digamos assim, uma penalização daquele infrator
com um caráter pedagógico, um caráter educativo e inibidor, como o senhor frisou, né, na sua fala. Como se diz no popular, né, doutor Tiago, dói quando é no bolso. Então, quando a gente tem, né, uma jurisprudência criada, fortalecida, robustecida, no sentido de que esse tipo de conduta em que infringe a questão moral do segurado, da segurada, esse empréstimo consignado indevido, ele tem necessariamente de ter uma penalização à altura, né, para que efetivamente isso deixe de ocorrer, né, porque do jeito que está, é compensador, mesmo para aqueles que tentam, que fazem, eventualmente tem uma condenação, ainda o valor a ser pago ali de danos morais, ele é ínfimo, em razão de tudo aquilo que obteve de ganhos, não é, doutor? O que é uma condenação de R$1.000, R$2.000 para um banco? É uma condenação ínfima para uma instituição financeira esse valor, né? Se criou essa ideia de que existe uma indústria do dano moral no Brasil. Pelo contrário, é o contrário. Se acabou com o valor das condenações do dano moral no Brasil e com isso está se estimulando a conduta ilegal. Nós temos que retomar uma discussão para realmente ter esse caráter punitivo nas condenações por danos morais no país. E aí sim, vão pensar duas vezes antes de cometer um ilícito, de colocar um empréstimo que não ocorreu, por exemplo. Então eu acho que isso é muito importante, né, essa discussão. A indústria do dano moral não existe. Os advogados entram quando ocorreu uma atitude que gerou o dano, que trouxe prejuízo a uma pessoa, para repará-la, né? E aí se deparam aí com essa corrente que quer colocar os valores de forma irrisória, e aí cada vez estimulando mais esse tipo de ilicitude pelo Brasil afora. É verdade, doutor Tiago Kedrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS, está conosco, falando sobre essa pauta importante que toca aí os empréstimos consignados indevidos, a fraude realizada aí por essas entidades, a gente pode chamar assim, né, que fizeram esses descontos indevidos aos aposentados e pensionistas. Todas essas pautas importantes, e inclusive amanhã ele vai estar com a gente também na TV, no Boca no Trombone na TV, juntamente lá com o senhor João Aurélio, do Centro de Documentação Veicular, o doutor Marcos Hutzen, da Hutzen Advocacia, falando sobre direito empresarial, e a doutora Elza Fernanda, nossa consultora especialista no direito previdenciário, respondendo dúvidas da audiência. Todo esse conteúdo inédito, exclusivo, amanhã, 8h30 da manhã, com o Boca no Trombone na TV. Deixa eu mandar um saludo aqui, um abraço carinhoso ao Eugênio Dutra, ele que é proprietário da nossa Rádio FM 106.7 de São Borja e da Rádio Cielo 106.7 da Argentina, que replica, ele faz a transmissão do nosso Boca no Trombone lá para São Borja, região, e também para os hermanos argentinos. Saludo, abraço, Eugênio. Doutor Tiago Kedrick, mas então, vamos lá. O senhor não perde tempo, o senhor traz o problema, reflete sobre o problema, mas também traz propostas, traz resoluções. Quais são, doutor, as propostas dos previdenciaristas, dos advogados que militam nessa matéria, para a melhoria das condições no INSS, doutor? Solano, a gente, como foi dito aqui, tem uma comissão, né, de Seguridade Social, debate esses problemas há muitos anos e busca, junto ao INSS, ao Legislativo, ao próprio Ministério da Previdência, e junto, claro, do Poder Judiciário e também na atuação nos tribunais superiores, melhorias dessas condições, né? Tivemos situações, eu mesmo me aprofundei na questão desses benefícios de prestação continuada aos imigrantes. Temos aí algumas propostas para dificultar as fraudes que também estão ocorrendo no benefício de prestação continuada dos imigrantes e também fraudes que ocorrem no benefício de prestação continuada de forma geral. Alguns mecanismos para dificultar as fraudes, comprovar
a residência no Brasil dos imigrantes, são algumas das medidas que a gente está propondo. No âmbito do INSS geral, nós temos aí uma ideia de utilizarmos um sistema em que o procurador possa ter acesso, procurador-advogado, acesso ao CNIS, aos dados da pessoa, sem precisar da senha do meu INSS, porque ao pegar a senha do meu INSS da pessoa, nós estamos todos nos expondo, né? E isso está numa situação desconfortável depois de toda essa questão de fraudes ainda para a advocacia. Então, se o advogado puder, com a sua procuração, entrar e acessar os dados que são previdenciários, basta uma alteração de sistema para que a gente possa conseguir isso. Fizemos essa proposta também. Também uma proposta de inibir os dados sensíveis nos processos, isso o PRF já está fazendo, né? Os documentos, valores de precatórios, mas foi feito todo um grupo para isso, de trabalho, de criação do TRF, desse grupo de trabalho, para inibir dados sensíveis. Mas na parte do INSS queremos uma discussão para rever a exposição dos dados dos segurados em relação tanto às contas em que o segurado vai receber, mas talvez revisar o próprio leilão do INSS das folhas de pagamento. Isso é uma proposta que a gente tem para que isso tudo seja revisto e seja mais sigiloso do âmbito da Previdência, evitando assim a questão dos golpes, ajudando a evitar a questão dos golpes no âmbito da Previdência Social. A melhoria dos valores de indenização de dano moral para coibir isso, já falamos aqui, é algo que nós vamos postular também esse ano, vamos debater isso em eventos e vamos ainda debater outros muitos pontos no Laboratório do Processo Administrativo, que é onde a gente pega ideias para levar no âmbito administrativo. Na nosso grupo de trabalho da assistência social, a gente pega ideias para melhorar a questão da assistência social, e essa questão dos golpes vão estar presentes com certeza neste ano, neste laboratório e nesse grupo da assistência social. Na atuação judicial, aí dos grandes temas, nós vamos estar participando para dar mais liberdade. Queremos que o advogado possa postular de forma mais livre o valor de danos morais. Já estávamos atuando em processo em relação a isso, né? Então nós temos vários aspectos que a Comissão de Seguridade Social irá trabalhar para a melhoria da condição dos previdenciaristas. Vários grupos de trabalho sendo formados, inclusive na revisão da nossa tabela de honorários para os previdenciaristas, né? Vamos fazer um estudo especial, porque temos que ter uma tabela justa, que a sociedade saiba o que o advogado, o mínimo que ele pode cobrar, que ele pode cobrar os benefícios, valores em benefícios, que ele pode cobrar um valor sobre a causa litis. Então, transparência também entre a advocacia e a sociedade, os previdenciaristas terem mais força para atuar para o bem do seu cliente, mas também resguardando os seus honorários, que são o ganha-pão, né, de nós previdenciaristas. Muito contato com o INSS, diálogo, atuação junto com a Procuradoria para evitar causas desnecessárias. Estamos trabalhando junto na questão da tramitação ágil para fiscalizar, propor melhorias, mas também aproveitar a tecnologia para tentar fazer com que os processos fluam melhor. Estamos aí juntos nessa ideia que está sendo colocada em prática da leitura automática das decisões para implantação automática e não mais aquela espera para implantar os benefícios no âmbito judicial com a inteligência artificial. Então vamos ter muito trabalho, mas uma luta que é uma luta cheia de propostas da nossa Comissão de Seguridade Social, muitos colegas experientes participando dessa comissão, muitos grupos de trabalho, grupo de trabalho de fiscalização dos bancos, grupo de trabalho, enfim, já citei alguns aqui, mas teremos outros muitos aí nessa comissão que este ano fará um evento especial dos seus 30 anos de criação. Excelente, belas propostas, não seria diferente, né? Vindo do senhor e dos seus pares aí da
da bela Comissão de Seguridade Social que a nossa OAB-RS tem. A gente está chegando no finzinho do nosso tempo aqui, doutor Tiago, mas eu queria lhe perguntar, as propostas são ótimas. Ao seu sentir, pela sua experiência, a sua labuta, o senhor crê que possamos ter êxito na maioria delas? Eu acredito que sim, Solano. Várias delas acredito que a gente pode ter êxito, outras são mais difíceis. E nós estamos num período de dificuldades na questão da Seguridade Social, né? Estão vindo aí ventos de dificuldade de pagamento, inclusive dos benefícios dos próximos anos, de pagamentos precatórios dos próximos anos. Parece que muitas dificuldades sempre vão surgindo, e quanto mais a gente trabalha e tem conquistas, lá na frente aparecem dificuldades novas e voltam algumas dificuldades antigas. Eu acredito que, Solano, a gente tem muitas possibilidades, e principalmente dessas que eu falei por último, o uso da inteligência artificial para a melhoria dos processos, para leitura mais rápida, implantação mais ágil no ponto de vista judicial, isso vai acontecer. Procuração do advogado já lendo que ele tem poderes para receber e já colocando essa possibilidade junto com o pedido de TED, isso está para acontecer também. A própria instrução concentrada, aumentando o poder do advogado, ele já grava o vídeo com as testemunhas, a procuradoria aceita que aquilo vai valer como prova e o advogado já junta na inicial, dando mais poder para que a advocacia possa atuar, e como é nos Estados Unidos, em que o advogado pode fazer essa prova, ou para dizer que houve um tempo especial que a pessoa trabalhou em tal setor, com a concordância da procuradoria, no caso da instrução concentrada. Então, temos umas perspectivas de boas situações que vão surgir nesse trabalho. Mas também, Solano, não vou criar falso otimismo. Nós temos muitas dificuldades, muitos temas nos tribunais superiores que me preocupam profundamente. Então, apesar de conquistas, nós vamos ter que estar preparados também para situações difíceis para a advocacia previdenciária nesses 5 anos, 10 anos que se avizinham aí, e a questão da teoria econômica do direito pressionando muitos tribunais superiores para julgamentos contrários às grandes teses previdenciárias. É isso, Solano. Temos aí pontos positivos, mas temos aí também alguns desafios importantes para vir aí à frente. E como, né? Arregaçar as mangas, pensamento positivo e muito trabalho pela frente, sempre guiados aí por ele, Dr. Tiago Kedrick, presidente da Comissão de Seguridade Social da nossa OAB-RS. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!